terreno plantado pelo Senhor para propagar e expandir os padrões do reino ao qual você já vive e representa. Então eu quero te dizer, meu irmão, que o que rege e governa a sua vida não são os padrões, o reino e as normas dessa terra, mas é aquilo que está estabelecido nos céus. Por isso que a maneira que nós vivemos precisa ser de acordo com a justiça do reino, precisa ser de acordo com o que o reino prega, com a mente de reino, porque se nós vivemos conforme esse tempo, nós vamos possuir uma verdade, mas nós vamos viver uma realidade abaixo daquilo que nós somos capacitados e habilitados pelo céu para viver. E nós vamos carregar algo precioso, que é o próprio Espírito, mas nos movendo como quem anda peregrinando, perdido, esperando que algo ainda aconteça, sem exercer e movimentar aqui o rio de vida que vive e flui dentro de nós. Então, meus irmãos, eu quero dizer para você que, para você entender onde nós vamos chegar essa noite, que o reino de Deus está em operação. Por isso que eu oro para que alguém seja curado, porque no reino do Senhor não tem doença. Por isso que o Senhor pode me prosperar, porque no reino de Deus não precisa que todos tenham, porque a partir do momento que um tem, ninguém passa fome, porque é justiça o padrão do reino. Por isso que eu caminho olhando para a realidade sem que ela me abata, porque eu entendo que Cristo vai reinar, governar e remir todas as coisas, e não importa a leve e momentânea tribulação que eu passe nesse tempo, se eu passar fiel, se eu passar com os meus olhos fixos em Cristo, dando testemunho, glorificando, entendendo que a minha vida não é só isso daqui, isso vai produzir para nós um eterno peso de glória, galardão, que quando Cristo vir, como foi cantado, nós receberemos e celebraremos e agradeceremos por cada provação e dificuldade, porque isso vai ter produzido um fruto que nada nessa terra se compara a isso. Essa é a verdade que precisa habitar no nosso coração, meu irmão. Que nada nessa terra, nada, aquilo que talvez hoje o seu coração mais deseje ter, mais anseie ter, nada se compara ao que já foi conquistado e entregue para você através da cruz. Você pode ter uma casa boa, um carro bom, saúde, bens, viagem, sem nenhum problema. Você pode ter tudo aquilo que hoje te abate por você não ter. Mas eu quero te dizer que não tem nada que você poderia ter nessa terra que compraria para você aquilo que Cristo conquistou na cruz. Porque o que Cristo conquistou na cruz não foi um bem ou um patrimônio terreno que deprecia e deteriora, mas é algo incorruptível, algo que nem a morte nem a vida te tiram, algo que principados, potestades, demônios não te arrancam, que é a salvação, é a alegria de hoje ser conhecido como filho de Deus, é a alegria de ter o Espírito Santo habitando em você, é a convicção de saber que nenhum pecado, nenhuma condenação existe sobre a sua vida, porque o sangue de Cristo lavou, remiu e arrancou de você tudo aquilo que você não poderia fazer. Então, diante do que me desanima nessa terra, os meus olhos precisam estar naquilo que Cristo conquistou para mim, porque isso eu não poderia ter conquistado e eu não posso desfazer, porque a aliança foi feita de cima para baixo. Então, nem diante das minhas debilidades eu tenho condição de quebrar o impacto do que o sangue de Cristo conquistou naquela cruz. Essa tem que ser a verdade que governa a nossa vida. Porque senão a gente vai viver olhando para o que nos falta nesse tempo e vai perder de vista aquilo que foi conquistado na cruz. Que não tem um cativeiro, não tem uma prisão, não tem uma acusação de Satanás que pode te manter preso. Não tem uma dor, não tem um trauma, não tem uma falta, não tem nada. Ju, mas e a doença? A doença é obrigada a sair do seu corpo assim que você tiver um corpo glorificado. Ela é passageira, ela não vai ficar com você todo o tempo. A crise financeira, ela vai ter um momento que ela não vai mais te afrontar. Porque Ele venceu a morte, junto com a morte, todas as aflições desse tempo. E ainda que hoje essas aflições te abatam, você pode olhar para tudo isso e sorrir. Porque existe um tesouro que foi conquistado, que por mais que hoje você se veja sem força e desanimado, Cristo está sobre o trono. Ele é o nosso advogado.
E não existe nenhuma condenação, meu irmão. Não existe nada que possa te separar disso. Porque a maior promessa que nós carregamos não é de que agora a gente tem uma pólice de seguro para a vida, onde tudo vai ser transformado, é só a gente pedir e Deus vai nos dar. Mas agora a gente tem a maior promessa de todas, de que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele está conosco. Ele vela. E ainda que você esteja doente, você pode orar por cura e Ele te usar para curar a vida de alguém. Porque a tua limitação não define o que o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer. Por isso que os nossos olhos precisam estar voltados para o reino. Porque essa realidade não define as verdades sobre as quais eu caminho. Então, meus irmãos, eu quero trazer para vocês essa noite a perspectiva de reino. Porque os nossos olhos precisam se voltar para as verdades da eternidade. Porque nós temos permitido ser abatidos pela realidade desse tempo. E a realidade desse tempo tem neutralizado, tem abafado o poder do Espírito, tem abafado a eternidade que já habita no nosso interior, tem abafado a obra que Cristo está fazendo sobre essa terra e conta conosco para sermos instrumentos. Mas como os nossos olhos estão voltados só para a realidade que a gente vê, nós não estamos posicionados para que esse rio de vida, de milagre, flua através de nós. Então eu quero te falar, meu irmão, isso. Você fala, Juliana, mas o que é isso de tão forte que tem em mim? O que é isso de tão valioso que tem em mim? O que eu carrego assim de tão especial? O mesmo Espírito que ao terceiro dia ressuscitou Cristo do sepulcro, que soprou vida sobre Ele. O mesmo Espírito que ressuscitou o Cristo é o mesmo Espírito que está dentro de você, se move em você. O mesmo poder da ressurreição, meu irmão, é o mesmo poder que está dentro de você. Você consegue compreender isso? Que o mesmo Espírito que invadiu aquele túmulo e encheu os pulmões de Cristo de ar e fez com que ele levantasse em vida, é o mesmo Espírito que invadiu o teu interior quando você disse sim para Jesus e decidiu viver para Ele. Esse mesmo poder é o poder que está disponível para operar em você e através da sua vida. Então não tenha adversidade, problema ou circunstância nessa terra que seja capaz de sobrepor o poder, a unção e a graça do Espírito que você carrega, a não ser que você permita. A não ser que os nossos olhos saiam do lugar que deveria estar. E aí nós precisamos entender onde que os nossos olhos estão, amém? E quando Paulo fala aqui sobre vocês precisam se revestir desse novo homem, vocês precisam entrar nesse tempo, vocês precisam entender que a vida de vocês não é mais natural. Agora vocês pertencem a uma outra medida, a uma outra verdade. Vocês vivem debaixo de uma outra visão. Existem duas esferas principais em que essa renovação precisa acontecer. E ela precisa acontecer com relação à visão que você tem de você, e a gente fala de identidade, e a percepção e interpretação que você tem dos cenários. E aí nós falamos sobre reino de Deus e a era desse tempo. Nós precisamos renovar essas duas esferas na nossa vida, para que nós sejamos encontrados pelo Senhor. Porque você fala, Juliana, mas por que eu preciso entender isso? Porque senão a gente vai viver como Paulo disse, como meninos que são levados por todo o vento de doutrina, toda informação, tudo aquilo que é falado. Porque não existe uma maturidade de entendimento. E eu quero te falar, meu irmão, que se o Senhor te trouxe aqui hoje, é porque Ele quer que você entenda um pouco mais da realidade a qual você pertence, do que você carrega,
para que aquilo que tem te feito desfalecer, esmurecer, andar cansado, abatido, desanimado, sem fé. Você vem no culto, você até canta, você até ora, você até lê a palavra, mas parece que uma chama tem se apagado, parece que você tem desanimado, parece que a oração não é mais a mesma, ler a palavra é só por ler, são só letras, parece que não tem mais aquele espírito que te vivifica, não tem mais aquele choro por sentir a presença, não tem mais aquele direcionamento de ouvir o Espírito falando com você e te dando um comando para tocar a vida de alguém, para liberar uma palavra para alguém. Você simplesmente começou a viver uma vida 100% natural, sendo alguém que carrega um tesouro que é eterno e espiritual. Vai só para o trabalho, faz o que tem para fazer e volta para casa. E esqueceu que por onde você passa existe um rio de vida fluindo na sua vida, que precisa ser liberado. Porque isso vai nos desfalecendo e a gente vai se sentindo fraco e impotente. E a voz do Espírito dentro de nós vai se calando. E a gente vive pelo ritual. E não mais, porque essa é a verdade que a gente acredita. E é a isso que a gente pertence. Meu irmão, nós precisamos entender que a solução e a resposta para esse tempo não está num governo, não está numa eleição, não está num sistema, não está numa economia. A resposta para esse tempo é Cristo, é Jesus. Ele é a esperança para esse tempo, porque Ele vai fazer que com os nossos olhos se voltem para o que é eterno. Toda a resposta para todas as dores é Cristo, é o que foi conquistado na cruz, é os grilhões que foram quebrados, é as cadeias que foram rompidas, e é a liberdade que Ele nos deu de viver uma vida que nós mesmos não teríamos como viver, mas por Ele nós podemos acessar esse lugar e desfrutar de uma realidade que não tem nada nesse cenário natural que possa nos abater, porque os nossos olhos anseiam pelo dia que Ele vai rasgar os céus e a sua roupa vai estar revestida de sangue, e no lado da sua perna vai estar escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e todos os inimigos serão vencidos, e nós governaremos com Cristo. E os nossos olhos precisam estar nisso, porque ainda que esse tempo esteja difícil, isso só serve para nós como um sinal de que Ele virá e restaurará todas as coisas. Ele virá e as dores que me afligem terão que ir embora. Ele virá e os problemas financeiros que me abatem não prevalecerão, porque o reino dele é de justiça. Ele virá e as questões emocionais, as faltas não me impactarão mais, porque Cristo vai nos preencher com a sua glória, com a sua totalidade. Os nossos olhos precisam se voltar para esse lugar, porque senão, meus irmãos, a gente vai viver uma vida de crente sem poder, sem paixão. E quando a gente olha para a palavra, não é essa a realidade que a gente vê. E a gente fala, Ju, mas é que Paulo foi visitado, fulano viveu isso, ciclano teve aquilo, né? Abraão viu tal coisa, Moisés viu a sarça. A gente coloca no que aconteceu antes como algo maior, que justificaria talvez pagar um preço ou viver uma loucura. Só que a gente precisa entender, meus irmãos, que o que eles viram foi uma versão ofuscada, coberta, do que eles ainda não podiam ver. O que eles viram foi Cristo. Tudo o que eles tiveram vislumbre foram de expressões de Cristo. Meu irmão, eu quero te dizer nessa noite que o que eles vislumbraram, e mesmo sem ver direito, eles creram. É aquilo que nós não só vemos, mas habita em nós. Então eu quero te dizer, meu irmão, que o que você carrega não é menor do que os grandes homens viveram. Muito pelo contrário, o que você carrega não é maior, mas é a própria vida do Cristo em você, que é o Espírito. Então, meu irmão, diante dessa loucura, nós não podemos nos conformar em viver uma vida onde a única coisa que nos traz paz, talvez é um entretenimento, é uma reunião entre amigos, é uma conta que está paga, é um exame que deu positivo, né, no sentido de livre da doença, às vezes é um financeiro restaurado, às vezes é uma dor de cabeça com o filho que passou. Nós não podemos viver tendo isso como a única coisa que nos traz alegria. Porque, meus irmãos, tudo aquilo que
foi visto como um vislumbre. Nós não só visualizamos, mas habita em nós. O poder do Cristo habita em nós. Não tem condenação que possa nos parar. Não tem nada nessa vida que seja mais prazeroso que conhecer as realidades da eternidade, conhecer de Cristo, conhecer de Deus, viver experiências com o Espírito e fazer parte de algo que não é natural, mas é eterno. Fazer parte de um projeto na terra, ser promovido é bom, fazer parte de algo relevante é bom, mas meus irmãos, nada se compara a fazer parte daquilo que Cristo está operando sobre essa terra, porque Ele está remindo todas as coisas para Ele governar em plenitude. E o Senhor nos chama para viver isso. Então, meus irmãos, nós não podemos viver esperando que um louvor nos toque, ou que alguém venha, bote a mão e fala, eis que te digo, para daí você chorar e quebrantar. Muitas vezes o eis que te digo, um profeta vindo falar com você, está sendo o último recurso que Deus usou, porque você não conseguiu ouvir Ele de outras formas. Nem sempre um eis que te digo é um bom sinal. Só é um sinal que talvez você não conseguiu ouvir Deus dentro de você. Porque às vezes, meus irmãos, depois de tanto tempo na igreja, a gente esquece que Ele está dentro e começa a esperar que Ele venha de fora. Que alguém coloque a mão, que uma canção me mova, que uma palavra seja vivificada, porque se o pregador é bom, não pregou bem, meu irmão, você não precisa de alguém pregando para sentir a presença. O Espírito está dentro de você e se você quiser, Ele pode trazer fogo no seu coração e Ele pode, em meio aos dias mais difíceis da sua vida, te fazer caminhar sobre as águas, te fazer pelo fogo, passar pelo fogo e não se queimar, te fazer passar por águas altas e isso não te submergir. Você está na fornalha, mas Ele está lá com você. Você passar pela cova e Ele está lá com você. Meus irmãos, essa é a verdade que precisa animar o nosso coração. A gente precisa voltar a reacender a paixão daquilo aqui que somos. A gente não pode deixar que uma vida de rotina faça com que a vida em Deus seja uma rotina. Vir à igreja é uma rotina, é uma prática que não vai mudar. Todos os domingos nós vamos estar aqui. Estar nas escalas é uma rotina, mas isso não pode fazer que uma vida, com a vida, se torne uma rotina. Então, meus irmãos, se você está apático, se você não sente nada, se você está se arrastando, se você só vem porque sabe que tem que vir, eu quero te dizer que o Evangelho é mais que isso. Que aquilo que Cristo conquistou na cruz é para te proporcionar nessa terra mais que isso, porque você pode viver nessa terra provando que é eterno, provando do céu, vivendo o sobrenatural, podendo orar crendo que Ele é poderoso para mudar a sua realidade, mas ainda que Ele não mude, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo Rei, Ele continua sendo bom, Ele continua no trono, sendo digno de honra, glória, porque Ele não morreu para me dar uma vida boa aqui, mas foi para me arrancar do inferno, das garras de Satanás e me dar a vida eterna e me colocar assentado com Cristo, com Deus e me religar a uma nova realidade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas os nossos olhos precisam estar no lugar certo. E aí, a gente vem para essa parte do você e dos cenários. E para isso, eu não vou ler, para a gente não ficar muito extenso. Eu vou dar referência, vocês leem em casa depois, amém? Mas a renovação da mente, meus irmãos, nos chama para viver sobre uma nova perspectiva. E aí você pode ter reconhecido Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, vir à igreja todos os domingos, dizimar e ofertar, e ainda assim viver debaixo de uma realidade visível que te desanima e te frustra. Mas nós precisamos tirar o foco da realidade que nos desanima e nos voltar para a verdade, porque é a verdade do céu que deve nos guiar. Porque, meu irmão, era para a gente ser o povo mais louco dessa terra. Se nós entendermos o que Cristo conquistou na cruz, o que Ele nos entregou,
e que nada pode nos tirar. Era para a gente ser o povo mais corajoso dessa terra. Era para a gente ser o povo mais ousado dessa terra. Porque nada que para quem vive para esse tempo pode nos parar. Porque a gente sabe de uma verdade que a maioria não sabe. A gente conhece a verdade e o fim de todas as coisas. Mas o que a gente vê é extremamente o oposto. Porque talvez a gente está esperando algo errado do céu. A gente está esperando que o Senhor resolva a nossa vida nessa terra. E como eu te disse, Ele pode fazer por amor a você. Mas o sangue dele na cruz foi para algo muito maior. Foi para algo muito maior, meu irmão. E Ele deseja não só te mostrar isso quando Ele vir, mas o Espírito dele em você deseja te mostrar isso enquanto você ainda vive nesse tempo. Você tem noção que o Espírito Santo em você deseja que você experimente, conheça coisas de Deus enquanto você ainda vive nesse tempo? Deseja te dar sonhos, visões, palavra, discernimento, dons, para que você manifeste o céu. Você entende que você é uma parte do céu andando sobre a terra? Mas muitas vezes, meus irmãos, a gente anda como se não fizesse a mínima ideia de quem a gente é. E a gente vem na igreja como se fosse só um filho adotivo que participa por convenção. E não esquece que nós somos a noiva que Cristo vem buscar. Que nós somos a noiva para quem Ele tem preparado um banquete. Que nós somos os filhos que foram comprados com sangue. Que nada nessa terra se compara a isso. E que o que o Senhor tem para nós não é peso, não é dor, não é sofrimento, não é frustração. Mas talvez é restaurar uma alegria que foi perdida no seu coração. Talvez é restaurar uma chama e uma paixão pelo Espírito que foi perdida no seu coração. Porque, meu irmão, você pode funcionar nesse altar sem que essa chama esteja no seu coração. Você pode pregar sem que essa chama esteja no seu coração. Porque o dom não é retirado e o Espírito vai fazer, não por você, mas pelas pessoas que vão ser tocadas através da sua vida. Mas não é uma vida que vale a pena ser só um canal, mas não ser alguém que faz junto, que entende. Nós precisamos ter uma paixão resgatada. E essa paixão não precisa de alguém aqui para te animar. Você precisa vir da sua casa queimando, para que como nós aqui só façamos uma labareda maior. Você precisa vir com uma faísca da sua casa, porque na hora que você encostar na outra faísca, que você encostar na outra faísca, que você encostar na outra faísca, o brado e o coração em chamas dessa igreja vai atrair a presença de Deus, porque a presença dele, meu irmão, está aqui. Nós não temos que pedir a presença. Espírito Santo vem, Ele está. A questão é, amplia em mim a percepção da tua presença, porque talvez eu tenha vivido muito a realidade natural e eu perdi a perspectiva de que o Senhor está. Então me permita ampliar essa percepção, porque quando você vê, você vai estar liberando palavras para os seus irmãos, você vai estar se movendo nos dons, e o incêndio que vai ser gerado na sua vida vai fazer com que as pessoas não simplesmente ouçam Jesus da sua boca, mas elas vejam Cristo, elas sintam Cristo. Hoje nós somos a sociedade com maior número de cristãos que o Brasil já teve, mas nós somos talvez a com menos poder. Porque se o número de cristãos é tão alto, os padrões do reino já deveriam ser sendo estabelecidos e sobrepondo os padrões desse tempo. Mas a gente quer falar de Jesus, só que as pessoas conhecem a palavra. O que falta é elas verem Cristo sendo vivido e expresso nitidamente na vida de alguém. É alguém, ela saber que o outro tem o mesmo problema que ela, mas ele chega feliz, glorificando e cantando e não se permite ser abatido. É saber que o filho está no mesmo problema que o dele, ou ver que o fulano enfrenta algo que ele nunca conseguiria, mas está ali, glorificando, ajudando os outros, servindo com alegria, porque ele entende que a esperança não está firmada nesse tempo, mas na expectativa de que Deus pode fazer todas as coisas quando ele quiser. E se Ele não quiser, ainda assim Ele é Deus. E a minha prova e a minha dificuldade vai produzir testemunho que vai impactar e transformar vidas, porque a minha vida
vida não pertence mais a mim, mas pertence a Ele. E Ele vai fazer o que quiser de mim, nem que seja me espremer para sair azeite para curar o outro. Mas eu pertenço a Ele. E o que Ele quiser de mim é o que vai dar satisfação para o meu coração. Meus irmãos, as pessoas precisam ver Cristo para que as nossas palavras tenham um verdadeiro impacto. Então, nós precisamos invadir essa realidade. Amém? E somente uma mente renovada pela palavra consegue acessar esse lugar. Então, meu irmão, ou você vive pela realidade da terra, que te confronta todos os dias, porque você vai ouvir uma palavra aqui, vai chegar na segunda-feira e parece que vai acontecer tudo o contrário. Tudo. Mas ou você vive de acordo com essa realidade, ou você vive de acordo com as verdades do céu. E somente uma mente renovada pela palavra e pela presença pode gerar um comportamento que vai transformar a sua vida. Porque talvez o que o Senhor está esperando para transformar a sua vida é que o seu coração entre num lugar em que Ele realmente possa fazer através de você, e com o que flui através de você, restaurar todas as coisas. E aí você fala, e eu quero te perguntar, para onde os teus olhos estão voltados ultimamente? No que está o seu foco? Na força do seu braço, tentando fazer as coisas dar certo, mas que está te produzindo muito cansaço? Ou os teus olhos estão nele, sabendo que Ele pode fazer todas as coisas, confiando nele, na bondade e na graça dele, e ainda que nada esteja como você gostaria, o estar na presença para buscá-lo é mais importante do que estar na presença para pedir. Porque às vezes você pode estar confundindo gastar tempo na presença pedindo como gastar tempo na presença. Gastar tempo na presença é tempo de qualidade, é tempo de comunhão, é falar e deixar Ele falar com você, é ser tocado, é ser quebrantado, é realmente estar ali com Ele. Pedir é uma oração. E muitas vezes a gente só entra na presença, ora, pede, chora, amém. Termina e vai embora na força do braço tentar fazer aquilo que a gente pediu na oração. E as coisas não são iguais. Então você pode estar gastando muito tempo em orações de lamento, mas deixando pouquíssimo ou nenhum tempo para que o Espírito console o seu coração e te dê uma direção. Porque talvez todo esforço que você está tentando fazer no natural, o Espírito só precisa que você abra mão. Tire a força do seu braço, devolva o controle para Ele, para que Ele faça. Entenda quem você é e o que Ele é, para que Ele faça. Amém? E eu quero trazer para vocês, não vou ler, mas depois com o tempo, é muito conhecida essa palavra. Leiam Atos 16, do 22 ao 32. Muito conhecido. Que é o texto de Paulo e Silas na prisão. E ali, meus irmãos, a gente vê um exemplo prático de quem não vive baseado na realidade, mas quem vive segundo a verdade do céu. E eu quero te dizer que você fala, Juliana, quais verdades são essas, meu irmão? Essa aqui é a verdade do céu. Isso aqui não é um texto que ficou para te contar uma história do que passou. Isso aqui foi um texto que Ele deixou para que você pudesse conhecê-lo e saber o que Ele pode fazer hoje na tua vida e na tua casa. Para você saber o que foi conquistado na cruz e o que você é hoje. Para aniquilar todas as mentiras desse tempo e te ligar nas verdades do que é eterno. Porque tudo que Ele disse aqui, Ele não disse sobre alguém, Ele disse a respeito de você. Porque a história da eternidade não acabou quando o último livro foi escrito. Nós estamos dando continuidade a essa história, porque o Cristo e o Espírito continuam em operação sobre a terra. Só que agora nós somos cartas vivas, um testemunho vivo, que não precisa ser escrito para ser lembrado, mas agora é lido através do fruto da nossa vida.
Então eu quero te dizer, meu irmão, você não precisa carregar uma profecia, uma palavra de alguém. Eu quero te dizer que o que Deus disse aqui, nesse livro, a respeito da sua vida, da tua casa, dos teus filhos, da sua descendência e das promessas sobre você, são uma verdade da eternidade, que se você não acreditar e viver segundo esse padrão, você vai ter algo precioso nas mãos, completamente enterrado. Então, meus irmãos, para a gente fechar a nossa reflexão, quando a gente olha para o texto de Paulo e Silas na prisão, a gente vê ele libertando uma mulher de espíritos. Os que usavam esse poder para lucrar se revoltaram, porque ele eliminou uma fonte de renda. Contestaram, denunciou, foram para a prisão, tiveram vestes rasgadas, foram açoitados e o carcereiro ainda teve uma ordem: guarde eles em extrema segurança, eles não podem fugir. E aí a palavra até fala que eles foram presos na cela do fundo, para ficar ainda mais escondido, ainda mais em segurança, ainda mais lá afundado. E as do fundo eram as mais frias, mais sem ventilação, mais sem luz, e para piorar, ainda prenderam os pés dos dois. E aí você fala: meu Deus, que situação vergonhosa, fazendo milagre, expulsando demônio. Como é que vive uma situação dessa? Meus irmãos, aqui a gente tem um verdadeiro exemplo do que é viver segundo a verdade e o que é viver debaixo de uma realidade. Porque a realidade deles eram de dois homens presos na parte mais funda da prisão, com os pés trancados, tendo sido açoitados. Imagina um couro doendo, tá? Um lombo doendo, porque dependendo da quantidade de açoites, ficavam quase em carne viva as costas. E aí você pensa: nossa, eu lamentaria ou eu questionaria muito Deus, porque eu estava fazendo o que o Senhor mandou fazer. Mas Paulo entendia, e em vários momentos ele declara: eu, prisioneiro de Cristo. Ele entendia que ele não era prisioneiro das circunstâncias, que ele não era prisioneiro dos homens, ele era prisioneiro de Cristo. A quem ele respondia era Cristo, e não tinha nada que os homens poderiam fazer que manteria ele cativo. Porque, meu irmão, prender o nosso corpo é fácil, mas nada pode prender o nosso espírito, porque ele é livre no Senhor, amém? Então Paulo e Silas começam o que naquele cenário? Orar e cantar. Por quê? Porque o que os olhos veem na realidade não define as verdades que nós vivemos. Eles cantavam e eles louvavam porque, meus irmãos, eles não estavam presos. Porque não existe cadeia humana que pode prender aquele que é livre em Cristo. Eles entendiam que aquilo era uma circunstância entre tantas outras que valeria a pena pagar para propagar a mensagem do Cristo. Porque ele sabia qual era a recompensa pela qual ele esperava. Ele sabia que aquele cenário só estava produzindo uma recompensa, uma glória ainda maior, um fruto, um galardão ainda maior. E que se o nome de Cristo fosse ser glorificado através daquele cenário maravilhoso, serviu, foi útil, foi frutífero. Se a minha dor servir para produzir fruto, glória a Deus. Então, meus irmãos, a gente vê um cenário de dois homens cantando e orando. E quando um terremoto acontece, porque os céus provavelmente ouviram a canção de dois homens livres, que não se conformaram com a realidade, mas se manteram conectados com a verdade. E vai um terremoto, destrói todas aquelas paredes. O guardião lá, né? Guardião não, gente. O centurião, o chefe, o carcereiro, desesperado, porque, claro, imagina, um preso, um cativo. Se tiver a oportunidade de sair da cadeia, o que acontece? Ele faz, né? Fura túnel com colher. Imagina se a prisão não cair, se as paredes não caírem. Então imagina, o que ele pensou? Caiu, era a oportunidade que todo mundo esperava, ó, todo mundo bateu o pé, como é que eu vou prestar conta? E aí, de repente ele escuta lá do fundo: querido, tolo nego, como muita gente fala, nós estamos aqui, a gente não saiu. E ali naquele momento, o homem percebe que não tem cadeia que pode prender aquele que é livre em Cristo. E em uma situação
onde talvez qualquer um estaria reclamando, murmurando, teria fugido, ele viu 2 homens que carregavam uma coisa que não era natural. E ao ver isso, ele quis o Cristo deles. E naquele momento, Paulo pregou, evangelizou, ganhou um homem para Cristo e batizou ele. Então, meus irmãos, essa é a vida de quem não vive pela realidade, mas vive pela verdade. Diante de um cenário que você fala, meu Deus, eu teria vazado antes que me pegasse de novo, com o lombo quente, mas eu tinha corrido. Eles não precisavam correr, porque eles entendiam que eles eram livres. Eles sabiam que não precisavam ser libertos de uma cadeia, porque eles já eram livres em Cristo. Eles já eram livres pelo Espírito. E se eles estavam ali é porque tinham um propósito. Eles não precisavam fugir. O próprio Deus abriria as portas e liberaria eles quando fosse possível, para onde fosse possível. E a vida deles era de Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos ser um povo que mesmo no fundo de uma cela, com os pés presos e o lombo açoitado pelas dores dessa vida, permaneçamos cantando e orando, porque nada pode nos prender. Amém? E eu quero te falar que existem 2 caminhos para a gente acessar esse lugar: palavra e presença. Nós só podemos viver essa verdade em Deus se nós consumirmos da palavra e nos mantermos na presença. Porque a palavra é onde você se firma. Meu irmão, é nisso aqui que você tem que estar firmado. Isso aqui não é o noticiário, não são as notícias, não são os índices. É isso aqui que tem que firmar e balizar a sua vida. A esperança de mudança não tem que estar na eleição. É nisso aqui, porque o governo de Cristo sobrepõe a qualquer presidência, a qualquer senado, a qualquer cargo. O governo de Cristo é maior e é superior, e tudo está subjugado diante dele, inclusive as autoridades locais. Então nós vamos entender que isso aqui é onde nós nos firmamos. Mas na presença é onde você vai conseguir se mover. Porque se você só tiver palavra e não tiver presença, você entende, mas você não é cheio do Espírito para conseguir se mover nisso. A palavra é o que vai te trazer convicção, de uma maneira que nada vai te abalar. Nada que os teus olhos veem, nenhum problema, nenhuma dor, nenhum cenário que parece não mudar, nada vai te abalar. Por quê? Porque você tem fé de que você serve a um Deus que pode intervir e a qualquer momento pode fazer. Mas a presença é o que vai te sustentar. Porque ainda que você conheça, é a presença que te sustenta. É o Espírito em você que faz com que o seu espírito se reanime quando ele estiver abatido. Quando a sua fé esmurecer, quando você olhar e falar, não tem como sair disso, é dentro da presença, é com o Espírito que você vai ser sustentado a permanecer. Só que muitas vezes a gente fica só no Espírito e não vem para a palavra. Aí qualquer coisa que fala, a gente vai mudando de opinião, vai mudando de cenário. E quando vê, a gente está achando com uma boa intenção, achando que está fazendo algo bom, mas a gente está se desviando do que o Senhor disse. E Ele só tem compromisso com a palavra dEle. Ou a gente está só na palavra, estuda, mas não vai para a presença. Você não é vivificado, você não é cheio. Isso vira conhecimento crítico, rígido, mas não te enche para que isso transborde para a vida dos outros. Não torna a palavra uma experiência viva, só uma experiência teórica. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, se nós não caminharmos sobre a palavra e não nutrirmos tempo na presença, nós vamos saber, nós vamos conhecer, nós vamos entender, mas nós não vamos conseguir desfrutar. Vai ser pesado, vai ser exaustivo. Mesmo você entendendo toda essa verdade, você vai se frustrar, desanimar, esmurecer, ter a sua fé abalada. E não é isso que o Senhor espera de nós, porque não é isso que nós carregamos e não é isso que nós pertencemos. Então, meu irmão, para terminar, eu quero te dizer que nós precisamos desenvolver a consciência de que nós participamos do que Deus disse, do que Ele está dizendo e do que Ele está fazendo. E essa verdade deve produzir em nós um olhar diferente sobre a vida, onde não vivemos de forma natural, como quem sabe que não pertence a essa realidade,
Mas nós devemos viver segundo os padrões do reino, onde todos os inimigos já foram vencidos, com o entendimento de que Cristo governa sobre todas as coisas e tem todo o poder. Meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa rapidinho. Satanás, demônio, enfim, todos os inimigos não têm tanto poder e autoridade para tocar na tua vida como você pensa, porque eles já foram vencidos na cruz. Nós lutamos contra o inimigo já vencido. Não existe hoje uma guerra entre bem e mal acontecendo, onde a gente ainda está na expectativa de no apito final descobrir quem ganhou. Já ganhou. Cristo venceu. Cristo venceu na cruz. Cristo venceu quando ressuscitou e Ele está assentado no trono. Todos os inimigos já estão vencidos. A única questão é que o juízo final e o fato deles serem aniquilados de uma vez por todas é na vinda, mas eles já estão vencidos. Não tem nada, não tem nenhum poder, nenhuma autoridade que eles tenham que é superior à de Cristo. Não existe uma batalha, existem inimigos que já foram vencidos e é irreversível esse cenário. Então talvez é muito mais o Senhor usando os inimigos, talvez para levantar uma aprovação, porque John Wesley diz que até o diabo é o diabo de Deus, que está submetido à vontade dele. Então eu quero te dizer, meu irmão, que talvez você coloca muita culpa no inimigo. Eu quero dizer que ele já foi vencido na cruz. Não existe uma batalha, ela já foi ganha. Cristo já governa, Cristo já detém autoridade, e essa autoridade flui na tua vida através do Espírito Santo. Então ele só vai entrar e dominar se você permitir e não usar a autoridade do Senhor que tem sobre a sua vida. Imagina um inimigo vencido tentando pegar um território que ele não tem direito. Ele entra e quem está lá possui, não se manifesta. Ele vai entrar, ele vai dominar. Então muitas vezes o que ele está tomando é justamente por um posicionamento que você não está tendo, por não entender quem você é e o que você carrega da parte de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos compreender que nós e lidar com a verdade de um inimigo vencido e de um rei que está no trono e viver conforme esse padrão. E para que haja luz na nossa mente através da palavra, mas haja fogo no coração através da presença de Deus. E a vida com Deus, ela não pode ser reduzida a rituais. Mas a gente precisa entender que existe uma vida nessa vida. Existe fogo, alegria, unção nessa vida. Existem as expressões do reino nessa vida. Porque a alegria é uma das expressões do reino. Mas muitas vezes o nosso coração anda batido. Então nós vamos entender isso, né? Porque a gente vai perceber que alegria, satisfação, gratidão, paixão, força, energia, fé, perseverança, fome, ousadia, tudo isso vai perdendo espaço quando a gente deixa que a realidade nos abata e os nossos olhos saiam do alvo que é Cristo. E aí você fala, Ju, qual que é o resultado final de tudo isso? Uma vida incompatível com o que nós somos chamados a viver e com os padrões do reino ao qual nós pertencemos. Pensamentos que não fazem parte das verdades do céu sobre a sua vida, comportamentos que não são coerentes com quem entende que Deus está no controle de todas as coisas, falas que contradizem o que a palavra libera, sentimentos que você nutre, que mais te afastam da presença, que mais te desanimam do que te enche do poder, da graça e do ânimo do céu. E isso tudo não condiz com aquilo que você foi chamado a viver e com o lugar que você já pertence. E aí eu quero te dizer que o que acontece? Aí a gente passa a viver em Cristo, ser crente, cristão, vir à igreja, de uma maneira onde viver em Cristo passa a ser somente um regulador moral. Só regula o que eu faço, o que eu não faço, o que é moral, o que não é, o que é pecado, o que não é. Vira um regulador moral. Eu mudo a minha conduta porque eu entendo que isso é errado. Ou um livramento do mal. Eu venho só porque vai me livrar do inferno, eu não vou para a condenação eterna. E a gente não entende que isso é um acesso a uma nova realidade, que sinaliza através da verdade da palavra e é manifesta pelo Espírito. E que através dessa renovação a gente pode alcançar. E essa é a maior ameaça na nossa vida. Meu irmão, a maior ameaça contra a sua vida não é a morte, não é a dor, não é tudo aquilo que você morre de medo e se garante o máximo possível para não viver esse cenário.
Mas a maior ameaça é morrer ainda estando vivos. É permitir que haja uma morte onde a morte não tem mais vez. É perder de vista as verdades do céu e errar a perspectiva. E com isso a gente desfalece diante das adversidades, como se tudo que nos resta é só a esperança de desfrutar de alguma coisinha boa nesse tempo. E aí a gente vai vivendo uma vida com medo, encolhida, pesada, frustrada, esperando um milagre para às vezes desfrutar de alguma alegria, de alguma paz, no lugar de viver uma vida corajosa e com bravura. Que mesmo num cenário difícil, ora e canta. Porque nós não carregamos a força desse tempo, mas nós carregamos a força, a ousadia, a valentia do Espírito em nós. Gostaria que você ficasse de pé. Eu quero dizer que a renovação, ela vem pela palavra e pela presença, meu irmão. Então, aí você fala, Ju, mas eu já sou crente, eu já venho na igreja tem tanto tempo, eu já ouvo sua palavra. Eu quero dizer para você, meu irmão, que a revelação que nós recebemos e que nós vivemos, ela não é completa. E ela só se completará quando Cristo vir. Então tudo que você já viu e viveu não se compara mais do que Deus tem para entregar. E muitas vezes a gente se satisfaz com uma medida e Deus quer renovar esse entendimento. Ou às vezes Deus quer tirar um entendimento errado, que está limitando a sua maneira de viver, mas você está apegado, eu já sei, é assim. Ou Deus quer expandir o que Ele já te mostrou, mas você está também satisfeito, não, já entendi, é assim. Dependendo do que o pastor vai pregar, já conheço esse texto. Nem abre mais o coração para o que o Espírito quer manifestar. Então, meus irmãos, eu quero dizer para você a respeito disso, sabe? E eu quero te dizer, para encerrar, que a frustração com as coisas desse tempo, elas acabam quando o entendimento e a renovação da mente acontecem. E quando eles acontecem, nós nos lembramos de algo poderoso, que é a verdade de que nós já morremos para nós mesmos. E quando isso acontece, eu passo a entender que as minhas leves e momentâneas tribulações produzem um eterno peso de glória. Eu entendo